e assim vai. Putz, grila. Ele mexe, esquece de gravar isso aqui. E aí, Jujuzinha, você não tá com sono, amor? Tá, né? Oi, Tadinho. Ju! Vou ativar. Ativei? Ativei, né? Oi, Ativou. Ju! De sono, são 15 para meia-noite aqui. Mas eu tô tanto. Por favor, criatura. Ah, Então, mas eu estava acordada, falei, vou aproveitar. Não vai ser toda semana que isso vai acontecer, então hoje eu aproveitei. tá bom. Chu, faz um mês hoje, não é? Oi? Amanhã, Amanhã. dia 8. Que a Miki foi assaltada também? Oi, gente, hoje é meu nível. Vim comemorar com vocês. Ah, parabéns. Parabéns! Parabéns, Lívia. Parabéns. Felicidades. Obrigada. A gente só deseja iluminação para você. É no mínimo. Há pouco, né? É o mínimo. Quer já para desejar? Vai lá em cima. Hoje me desejaram paciência. Aí eu falei, manda, isso mesmo, em dobro. Paciência, a gente ter paciência é uma das paramitas mais lindas que existem, assim, das perfeições. Perfeição da paciência, coisa mais linda. Também te desejo paciência, amiga. Desejo todas essas coisas. Obrigada, gente. Só para ter carinho assim, né? Porque não tem jeito de ter pessoalmente, mas me sinto abraçada. Obrigada. Deixa se abraçar. Queridona. Então, deixa eu compartilhar com vocês Vocês lembram que a gente fez para se situar? A gente fez esse outline aqui, como é que fala isso? Esse esquema, do texto, né? Então, como transformar a diversidade em caminho. Nós só estudamos isso aqui, ó, por enquanto. Agora que nós vamos estudar, entrar em como desenvolver atitude de entusiasmo frente às adversidades, né? E a gente ainda está no tema da diversidade. Então, esse texto, de uma forma ampla, assim, ele fala de como transformar a diversidade e a felicidade em caminho, né? Daí, na verdade relativa e na verdade absoluta, na verdade última. Os dois casos, né? Então, a gente está aqui. Como descartar atitude de profunda aversão à diversidade. Então, só lembrando que o ponto do Drupchen aqui nesse texto, né? É que a gente não... é que a gente não perca nenhuma chance de praticar. Eu estou rindo porque a Carmelina mandou uma mensagem para mim de parabéns, longa vida, alegre e feliz. Só para mim, viu, Lívia? O aniversário é teu, mas a Camila mandou para mim. Então, eu estou redirecionando para você. Ai, Carmezinha. Mas eu aceito também, obrigada. Então, é isso. Nós estamos nesse ponto. Nós já resolvemos esse nosso problema, descartar a atitude de profunda aversão à diversidade, né? De achar que quando a gente está passando por um problema, não dá para praticar. Aí o Dodô fala assim, bom, se quando está passando por um problema não dá para praticar, e quando está feliz demais não tem vontade de praticar, então vai praticar quando, né? Exatamente, assim. Então, esse que é o ponto desse texto, né? De uma forma mais geral. E, pessoal, sabe uma coisa que é importante a gente pensar? Que esses ensinamentos de treinamento da mente, eles são muito práticos, né? A gente precisava... A gente uma fala que a gente precisa ser honesto, né? Mas eu não sei bem se essa tradução dessa palavra honestidade significa o que a gente acha que honestidade é, sabe? Não que a gente esteja mentindo para a gente mesmo, assim, deliberadamente, né, sobre a nossa atitude. Mas é mais uma disposição de enxergar, sabe? Deixa eu deixar o bate-papo aberto, porque... verdadeiro, verdadeiro. E, assim, a gente pode ser verdadeiro também na delusão, né? A gente está super enganado, mas está verdadeiro, né? Mas está super enganado, né?
Então, é mais uma disposição de enxergar o que está ali de verdade, sabe? Aprofundar a visão, né? Desafiar as premissas nossas, sair do conforto das nossas ações habituais, né? O Lavassani falava que quando a gente se sente muito confortável numa determinada situação, é porque é kármica. A gente está super à vontade de repetir nosso karma, né? Então, quando a gente responde de um mesmo jeito para as situações e acha que é isso aí, né? Possivelmente a gente está reagindo karmicamente, né? Então, os treinamentos de Lojong, de treinamento da mente, eles são para desafiar o que a gente acha super natural e que, portanto, é kármico, né? Então, tipo, é que a gente está numa situação tão desgraçada, né? Tão intensamente desgraçada que fica meio duro de falar isso, mas mesmo tudo que está acontecendo, né? Com o Covid, com tudo que está acontecendo, a gente perdendo pessoas queridas, e outras pessoas doentes mesmo, elas mesmas doentes, como aconteceu com a Ju passou pelas duas situações, talvez muitos aqui tenham passado também, mas o fato é que essa é a hora de praticar mesmo, né? Praticar exatamente isso que o Drupal está falando, de não achar que, putz, sei lá, quando passar isso eu vou praticar, né? É a hora de praticar. No domingo, a gente teve uma sessão de ensinamento sobre o Sutra do Coração com o Geshe Dando Dorje, né? Que é o diretor da Tibet House da Índia. E uma pessoa perguntou o que ele poderia dizer para as pessoas que estão doentes, ou que estão ou doentes ou sofrendo de alguma forma com a Covid, né? E ele disse que... Eu não sei se eu já falei para vocês. Eu falei aonde, será? Eu já comentei com um outro grupo. Eu acho que na segunda-feira eu comentei. Só pode ter sido na Foi na segunda-feira. segunda, foi na segunda. Segunda, né? Que ele falou assim que tá todo mundo que entre aspas assim, tá todo mundo com Covid, tá todo mundo com câncer estágio 4, que todo mundo tá morrendo. Né? A gente só não sabe quando, de que jeito que vai ser, mas essa é a natureza do samsara, né? Então, nesses momentos mais agudos, talvez seja mais ainda transformador se a gente conseguir trazer essa visão do que está acontecendo com a gente, né? Mas a gente tem que fazer as coisas leves também, né? Para, tipo, aprender a nadar no rasinho para depois poder mergulhar no fundão e sair nadando, né? Então, sabe, nesses incômodos leves, nessas coisas que incomodam a gente e que a gente preferia que aquilo não estivesse acontecendo, né? É disso que o Dodrup está falando, né? De a gente não ter aversão à diversidade. De bater no peito e falar, meu, vem em mim, que é agora que eu vou resolver isso aí para sempre, né? Eu vou usar isso para praticar. Então, esse é o primeiro tema, né? A Ju falou, por isso que estou aqui à meia-noite, praticar o sucumbir à diversidade. Sucumbir à diversidade não tem como, Juju. Os 3 mantras ferozes, que tiver que aconteça, que tiver que acontecer, que aconteça. Né? Como é que é, Miki? Você lembra? Que tiver que acontecer, que aconteça. Tem uma no meio que eu não estou lembrando. A última eu sei, eu não preciso de nada, realmente. O que vier está bom, alguma coisa assim. Tá bom, o que tiver que acontecer, aconteça, o que vier tá bom e eu realmente não preciso de nada. Acho que é mais ou menos isso. É uma coisa de destemor, né? Porque, que nem a Ju falou, né? Sucumbir à diversidade. Não dura muito tempo também isso, né? Porque no máximo, a gente vai passar mais tempo se debatendo, mas em algum momento a gente precisa se erguer, né? É só uma questão de tempo, na verdade. Mas a gente perde tempo, a gente reforça o nosso karma, né? Quando a gente sucumbe à diversidade, a gente está reforçando o nosso karma. É o que o Gyatso Rinpoche falou lá no começo do livro. Ele fala, tudo que a gente treina se fortalece. Então, se a gente treina esse hábito de preferir que as coisas ruins não aconteçam com a gente, como se fosse possível, né? A gente está reforçando esse karma, né? Então, tem esse probleminha, assim, de a gente não usar como prática. É a gente reforçar esse karma que tem nos mantido no samsara desde o tempo sem princípio, né? Esse é o ponto. O que vocês acham, Chuchu? Tem gente nova, tem alguém que nunca participou desse estudo?
Que venha o que vier, que me leve para onde for, nada mais é necessário. Bonito. Essa é uma outra tradução. Eu Sum. queria. Fala, Fabi. É assim, ó. Que essa coisa de verdade, né? Tem essa coisa de a verdade que no fim a gente vai morrer mesmo, mas tem a outra verdade de o que eu consigo mesmo, né? Porque essa também é a nossa verdade de cada um, de falar do nosso limite. A gente vê a verdade do nosso limite, que às vezes a gente não leva em conta, a gente acha que pode tudo e não pode, a gente não consegue tudo. Esbarra de ir também levando as coisas leves nesse sentido para nós, né? Então tem uma balança aí para conseguir andar mais, porque o caminho é longo, não é curto, é muito longo, é para vidas. Então, vai indo devagar, sempre. Era isso. Enxergando, né, a limitação, né? Hoje, né, Fabi? Porque se a gente não for empurrando essa limitação para frente, a gente vai ficar preso mesmo, né? Mas acho que a honestidade que a Gessuma fala também tem a ver com isso, sim. O que dá para a gente fazer agora, né? O que não dá ainda, né? Mas esse ainda é importante também, senão a gente constrói mesmo um muro na frente da gente, né? Fala, putz, isso não dá para mim não dá, e a gente vai ficando preso. Mas é importante enxergar isso também, o que a gente vê como limitação, né? E aos poucos derrubando isso. Mas tem a ver mesmo com isso, assim, com enxergar onde a gente está, né? O que faz sentido para nós onde a gente está, ter autocompaixão. Mas essa autocompaixão, eu tenho uma medo desse. Porque, assim, essa coisa da autocompaixão, ela tem muitos perigos, né? Um dos perigos da autocompaixão é ela virar uma indulgência, né? Tipo assim, eu sempre fui assim, você sempre foi assim, síndrome da Gabriela, né? Fui sempre assim, você sempre assim, e você sempre assim, e assim vai ser para sempre mesmo, né? Síndrome da Gabriela. E também de se proteger e continuar se defendendo das coisas, né? Então, a autocompaixão verdadeira, o Lama Wallace, ele dá uma prática, uma vez ele deu uma prática de autocompaixão, eu achava que era prática de compaixão radical, autocompaixão radical mesmo, né? Tipo, prática raiz de autocompaixão, né? Que o sentido da palavra autocompaixão, né, é compaixão voltada para nós mesmos, não é? E o sentido da palavra autocompaixão é o desejo de se livrar do sofrimento e se livrar das causas do sofrimento. E daí, as causas do sofrimento mais fundamentais são as aflições da mente, né? Então, a prática raiz de autocompaixão seria aprender a deixar a mente repousar no estado natural e voltar para ela toda hora, assim. Na hora que surge uma emoção aflitiva, uma raiva, reconhece, abre espaço, solta e volta para o estado natural da mente. Essa é a prática radical de autocompaixão, assim, no sentido da palavra, né? E eu vejo, né? Porque eu lido com essa dimensão assim laica, né? Da meditação e do Dharma, vamos dizer assim, né? E eu vejo muita confusão em torno de autocompaixão, sabe? Como se fosse mesmo uma autocomiseração, uma condescendência, e não é nada disso autocompaixão, né? É muito pelo contrário, assim, é se colocar a serviço do próprio caminho, entendendo que o caminho é por você e pelo outro, mas é por você também, né? Então, é colocar toda a energia no caminho. Isso é a própria autocompaixão, não é? Vocês concordam comigo? Tudo que a Fabi falou também está dentro disso mesmo. Porque a gente tem que enxergar as nossas limitações, a gente tem que enxergar os nossos obstáculos para poder transpor, né? Não é para se esconder atrás deles, mas é para poder transpor. Então, tudo isso é prática de autocompaixão mesmo. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Christine Neff, que talvez muitos de vocês conheçam, né? A Christine Neff, ela fala disso, né? O que não é autocompaixão. Eu posso postar no nosso grupo os 2 vídeos que ela fala o que é autocompaixão e o que não é autocompaixão, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, ainda assim, a abordagem da Christine Neff não é exatamente do Dharma, sabe?
ela bebe do Dharma, mas ela é uma cientista, né? Ela tem uma abordagem mais comum, entre aspas, assim, da autocompaixão, né? Mas como o Alan Wallace ensinou, eu acho que é assim, sabe? A autocompaixão é se colocar os 3 mantras ferozes, sabe? Vem que eu tô a fim de acabar contigo, com as aflições mentais, né? Isso é a autocompaixão raiz, né? Eu acho bonito isso aí. Daniel falou, estado natural seria somente equilíbrio da energia ou envolve uma lucidez maior sobre o nosso estado mental e os fenômenos em geral? Essa dúvida ficou da semana passada. O estado natural depende do momento que a gente está, né? O estado natural da mente é a mente do Buda, no sentido último, né? Então, é claro que hoje, o Alan Wallace ele fala o seguinte, repousar na consciência mental, repousar na consciência mental, só assim, soltar todos os pensamentos, não dormir, né? Então, manter o equilíbrio da atenção, a presença, com toda a nossa confusão que está presente, né? Isso é o mais próximo que a gente pode chegar da iluminação nesse momento. Ele fala que é como se fosse a ponta do raio de sol, né? O sol é o estado de Buda, é a mente do Buda. A ponta do raio de sol é a nossa consciência neste momento. Então, repousar na consciência neste momento é o mais próximo que a gente pode chegar da iluminação, né? Com o tempo e com o nosso trabalho, com a nossa prática, a gente vai chegando mais perto do sol. Ou seja, o que o Daniel está falando é como se a gente fosse gerando mais lucidez, fosse tendo mais lucidez sobre os fenômenos, né? Fosse ganhando sabedoria. A gente vai se aproximando mais do sol, né? Mas é importante a gente repousar na ponta do raio do sol. Hoje. Que é o que a gente pode fazer hoje, né? Essa prática. Um pouco que a gente fez hoje, assim, simples, né? De soltar todas as preocupações, soltar todo o esforço, soltar todo o blá, blá, blá. Soltar, né? A perfeição do soltar, né? Soltar tudo. E não dormir, né? Porque daí não vale. Soltar tudo. E só ficar presente, de uma forma não conceitual. A gente, às vezes, nem... Olha, eu acho que com certeza. A maior parte da minha existência nesta vida, e possivelmente em todas as outras, né? Eu não fazia ideia do que era um estado não conceitual. Experienciar um estado não conceitual, sabe? A gente ainda não tem isso, né? Lógico, só vai ter na iluminação. Absolutamente não conceitual, né? Mas não ficar comentando, não ficar juntando pensamento com o outro, não ficar criando história. Eu passei a maior parte da minha vida, e todas as minhas vidas, não sabendo o que era isso, né? E essa ponta do raio de sol é isso. É você soltar os conceitos da melhor forma que você puder, né? Sem ficar perguntando, será que eu soltei os conceitos? Porque é uma desgraça na nossa mente, né? A gente fica checando toda hora e criando história o tempo todo. Então, esse treinamento hoje, mas né? assim, ó, isso na prática da almofada, como a gente fala, né? Na prática formal. Agora, o Lojong, ele seria exatamente isso, a gente trazendo para a vida, né? Aplicando, tipo assim, ó, no rala e rola, aconteceu um negócio, você respira e vai tentar buscar essa mesma mente que você, por vezes, encontra na meditação, né? Do estado natural da mente. Não é um aspecto do Lojong, com certeza, né? É o Lojong último, como ele falou nesse retiro, ele falou que o Dzogchen é o Lojong absoluto, é a perfeição do Lojong. Mas uma coisa assim, ó, a prática formal é essa, né? A gente está sentado na almofada e treina acessar e descansar nesse estado natural que dura segundos. E daí ele se perde, daí solta de novo mais segundos, e solta de novo e mais segundos, né? É assim, não é nada diferente, não é passar um tempão no estado natural da... Estou falando por mim, né? Para mim não é assim, alguns segundos, para, né? Surgiu alguma coisa de novo, soltar, né? E se familiarizando com esse estado. Na almofada. Fora da almofada, sempre que a gente se lembrar, a gente voltar para esse estado. É um tipo de Lojong, com certeza, porque é um treinamento da mente para voltar para esse estado natural. Mas o Lojong mesmo, esses ensinamentos do Lojong que a gente está estudando, tem mais coisas.
Porque quando o bicho pegar mesmo, a gente não vai voltar para o estado natural muito fácil. A gente vai ter que fazer algumas coisas antes de poder ter essa liberdade de novo, né? Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa muito ruim com a gente fica sofrendo demais, assim, muito... Sofrendo demais, não é isso que eu quero dizer. Não é nem sofrer demais, nem sofrer de menos, mas é a atitude que a gente tem frente à adversidade, né? Isso que é essa parte do Lojong, se debatendo, isso, né? Fica se debatendo, não querendo que aquilo acontecesse, né? Então, esse assunto do Lojong que a gente está estudando agora é esse aí, né? Então o Lojong é como se fosse um treinamento de atitude, né? Uma atitude de não ter aversão frente à adversidade. Uma atitude agora de ficar feliz quando surge uma adversidade. Puta, agora eu vou praticar, né? E ficar o entusiasmo. É papo de maluco. Para quem não é praticante, isso é papo de maluco, né? Eu acho que o que a gente conhece mais, assim, que é uma coisa comum, assim, são os 8 versos, né? Que seria aquela coisa, assim, que vamos dizer, lição do primário, assim, que a gente já bateu bastante, né? Então, se a gente pegar tudo que a gente tem lá nos 8 versos, inclusive você já deu inúmeros, né, cursos para a gente, né? E trazer para cá, eu acho que ali tem um todo de informação, né? Acho que dá para chegar lá só com os 8 versos. Essas outras coisas que a gente estuda, elas são requintes, né, da prática, não? São outras instruções, né? Então, esse texto que a gente está estudando é Lojong. O 8 versos é Lojong. O treinamento da mente em 7 pontos do budismo com atitude é Lojong. É tudo que traz para o rally rola, né? Tudo que traz para o rally rola. Para quê? Para a gente poder desenvolver a bodhicitta, proteger a bodhicitta, né? E desenvolver a bodhicitta. Fazer brotar, desenvolver e proteger. O Lojong é só para isso. Todos. Esse aqui também. Né? Porque aqui é como se a gente tivesse... Esse ensinamento aqui, como se a gente tivesse criando espaço para poder desenvolver a bodhicitta, né? Porque é o que o Gyatso Rinpoche falou. Se não der para praticar enquanto eu estou mal, não tiver vontade de praticar quando eu estou bem, eu vou praticar que horas? Né? Então, é isso. E praticar, pessoal, é praticar a bodhicitta, não é uma outra coisa. É praticar a bodhicitta, as 4 incomensuráveis e as 6 perfeições. E a visão da vacuidade, né? De uma forma mais absoluta. Mas é isso que a gente está estudando, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar o texto? De onde o Wellington parou semana passada, que foi na página 40, né, Wellington? A gente vai entrar no entusiasmo agora. Agora vai ficar maluco mesmo, né? Porque é engraçado, né? Porque a gente é tão contrário ao senso comum, assim, né? Que interessante. Então, a segunda parte desse ensinamento é desenvolver um senso de entusiasmo diante da adversidade. O cultivo do entusiasmo é uma atitude decidida que reconhece a diversidade como uma ajuda no caminho espiritual. Tem uma versão mais religiosa, assim, vamos dizer assim, ou mais vajrayana desse tipo de atitude aqui, que é reconhecer todos os problemas como bênçãos do guru. É como se o guru estivesse dando uma oportunidade para a gente praticar. Então, eu estou com o meu ombro lascado, né? Ferrado, não consigo nem prender o cabelo, por isso que o meu cabelo está solto, porque tem que ir lá, irmã, por favor, prende meu cabelo. Tá nesse nível, né? Então, eu posso ficar irritada, eu posso falar, meu, isso aqui é uma purificação, eu estou tendo que prestar mais atenção no meu corpo, me limitando um pouco, lidar com a limitação, né? Posso olhar de várias formas, essa dor no ombro desgraçada que está me enchendo o saco, né? Mas a atitude que eu tenho com uma limitação, com qualquer diversidade, pode ser uma prática, né? De paciência, né? De compaixão. Puxa vida, imagina eu com uma dorzinha no ombro, pequenininha dessa aí que eu já estou com o saco da lua. Imagina uma pessoa que está com uma dor crônica, intensa, né? Há muito tempo, como deve ser horrível. Né? Ontem na aula, que a Elisa deu ontem à noite para a turma do Einstein, ela falou sobre
sobre uma escala de bem-estar e como era nos países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, conforme a idade avançada, né? E dos fatores que mais impactam o bem-estar na idade avançada é dor, né? Então, tem pouca diferença, mas tem diferença entre países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, né? Então, a gente pode, sei lá, olhar para as nossas mazelas de qualquer jeito, né? De um jeito que sirva para a prática e de um jeito comum. Então, é isso, a gente pode ver que é uma benção do guru, ou que é uma atitude, que assim, é uma ajuda no meu caminho, né? Essa é uma experiência de treinamento. O que quer que haja, onde quer que haja sofrimento, vocês vão utilizá-lo como uma ajuda para o desenvolvimento da virtude da paciência, da virtude da compaixão, da virtude da solidariedade, sei lá, qualquer virtude. Isso é feito ao se reconhecer os benefícios da virtude, a natureza da existência cíclica como sendo sofrimento, e a verdade infalível da lei de causa e efeito. Realmente. No caso do meu ombro, eu fiquei deu bem para entender a lei da causa e efeito, né? Me meti de fazer prostração, feito uma louca, sem nenhum preparo físico. O que aconteceu? Acho que eu lei da causa e efeito. Maluca, né? Bom, mas estou brincando, mas não é tão simples assim. Essa foi fácil, mas não é tão simples assim também, né? Não importa qual... A Sofia perguntou como é que a gente pensa isso em sofrimentos profundos de fome, miséria e genocídio. Então, Sofia, a gente não está nessa situação pessoalmente, né? Então, isso é importante dizer. Eu não quero dizer que não importa, que não interessa, né? Lógico que não. Mas essa prática, ela é individual, ela é nossa. Então, quando você pessoalmente estiver passando por isso, você vai poder usar isso na sua prática, né? Agora, olhando esse sofrimento todo em volta, você também pode usar para sua prática, com certeza. Você pode usar, observar o sofrimento do outro, horríveis, genocídio, miséria, Covid, tudo que está acontecendo no mundo hoje. A gente pode olhar para isso e reconhecer que essa é a natureza do samsara. Esse é o grande... É o que o Buda ensinou. A primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. Ou seja, no samsara só existe sofrimento. Ainda que a gente ache que nós aqui estamos bem, nós não estamos sofrendo. Não é verdade. Porque nós estamos minimamente, como disse o Geshe, dando dor de caminhando para a morte. Minimamente, né? Então, a natureza do samsara é essa. Quando o samsara está batendo forte, que nem está batendo agora, é uma chance de a gente enxergar com mais facilidade isso. Fala, puta, realmente? Nossa, mas não tem... A gente olha em volta, meu, o samsara, como diz o Lama Santa, é vasto e profundo. Então, é uma grande oportunidade para a gente enxergar isso, né? Uma grande oportunidade para a gente praticar compaixão, na prática, assim, do jeito que a gente puder. Tipo, doando dinheiro para a pessoa que está morrendo de fome, fortalecendo essas campanhas, criando campanha, fazendo coisas práticas, né? Mas também usando tudo isso para fortalecer a nossa prática pessoal de buscar a iluminação, que é a única saída do samsara. O samsara não tem saída dentro dele, ele não tem conserto, ele tem saída. E a única saída é a iluminação, né? Então, essa é uma forma de praticar quando essas coisas horríveis que você disse, que você escreveu, Sofia. Você é parente da Juliana? Não? Eu vi que a gente tem o mesmo sobrenome, mas não conheço a Juliana. Tá Deve ser. Bom, agora você se conhece. Deve ser. Primas perdidas. Primas perdidas se reencontrando. Mas posso comentar uma coisa do que você estava respondendo? Que eu acho que isso é sempre uma questão para mim. Essa é a segunda vez que eu venho, por isso que eu não levantei a mãozinha, mas eu sempre participo das reuniões do SEB. Mas eu acho que isso para mim é sempre uma questão quando a gente está falando dos pensamentos budistas, porque acho que isso para mim faz muito sentido de olhar essas adversidades e desde, enfim, complicações do corpo, da mente, mas eu fico pensando quanto que às vezes essa linguagem ela não é acessível e a gente não está falando de uma situação específica só de algumas pessoas que estão passando fome e que não podem estar aqui, a gente está falando de 50% da população do Brasil, né? E essas pessoas poderiam estar aqui. Desculpa, mas nós não estamos falando de 50% da população do Brasil. No começo do texto, o Gyaltsen Rinpoche falou assim, esses ensinamentos só fazem sentido para praticantes.
Estes ensinamentos que nós estamos estudando agora, eles não são senso comum. Então, se você não é praticante, não faz sentido falar para você ficar feliz com as adversidades. Não faz sentido. Mas e se uma pessoa que está nessa situação, ela quer ser praticante? Qual que é o discurso que a gente pode trabalhar com ela? Então, aí primeiro de tudo, a gente não vai trabalhar com ela, a gente vai trabalhar com a gente, primeiro de tudo, né? Se ela quiser ser praticante, ela é super bem-vinda, né? E é o trabalho dela, né? Se ela quiser praticar o Lojong, ela vai praticar o Lojong, ela vai fazer exatamente o que a gente está fazendo. Vou te falar uma coisa, Sofia, uma vez, no SEB São Paulo ainda, de onde você é? De São Paulo. Você já foi no SEB São Paulo? Não, né? Já. Foi? Então, SEB São Paulo é uma salinha pequena, né? A salinha da Jane. O Lama Santen dava retiro no SEB São Paulo. Você imagina, naquela salinha lá, o Lama Santen dava retiro lá dentro. Então, aquilo teve uma vez que a gente falou, não dá mais para você aqui, porque essa casa vai cair. Esse piso aqui vai cair. Porque tinha, sei lá, umas 80 pessoas numa sala que cabe 30, vamos dizer assim, né? Tinha, sei lá, a gente falava, essa casa vai desmoronar, daqui a pouco nós vamos matar um monte de gente aqui, melhor não, né? Mas o Lama, das últimas vezes que teve retiro lá, o Lama fala muito de futebol, né? Do sofrimento quando o Grêmio perde, e faz muita brincadeira com isso, não sei o quê. Aí uma menina perguntou assim, eu entendo tudo que o senhor está falando sobre sofrimento quando se trata de futebol, mas e quando se trata de um estupro? O Lama falou assim, é a mesma coisa. Aquilo foi um choque, né? Ficou todo mundo meio passado durante uns segundos, e ninguém falou nada, com aquele silêncio esquisito no ar, assim, né? Mas para quem está a fim de praticar mesmo, Sofia, não importa qual é a adversidade. A natureza de todos os fenômenos é a mesma, é vazio, é vacuidade. Mas isso só faz sentido para o praticante, né? Não faz sentido para nós, numa comunidade que foi, como aconteceu em Brasília ontem, que as casas que eles conseguiram construir de algum jeito lá e estavam se protegendo da Covid, foi destruída pela Polícia Militar. Não dá para a gente chegar lá e falar olha, pessoal, isso aqui é tudo vacuidade. Não dá, né? A gente vai ter que socorrer. Então, tem a verdade relativa e tem a verdade absoluta. E os praticantes vão ter que trabalhar com as duas, né? Então, a gente não pode misturar as coisas. Tem coisas que são práticas, e fazem parte da natureza relativa das coisas, né? Tipo, é ajudar a pessoa que está sem casa, é ajudar a pessoa que está com fome, sabe? Isso é prático. Agora, o praticante, Sofia, os grandes praticantes, eles passaram... A gente tem histórias que a gente ouve, né? Eu conheci um desses mestres que ficou em campo de concentração no Tibete, passando o diabo. Mas ele dizia que para ele era um retiro aquilo. E ele estava muito mais feliz lá do que muita gente fora de lá, né? Ele estava ajudando as pessoas a morrer, ele dava ensinamentos lá para as pessoas que estavam muito mal. Era o melhor lugar para Não é o Khenpo Munzo, o que eu conheci. O que eu estou falando é o Yantan Rinpoche. Ele viveu, acho que 21 anos, eu acho, ou 19 anos em campo de concentração. E é um Bodhisattva. Então, que lugar melhor para um Bodhisattva estar do que um campo de concentração? Agora, né, se trata de um Bodhisattva, não é uma pessoa comum. Nós lá, a gente ia, né, desesperar igual todo mundo estava lá, né? Mas ele não, ele dava ensinamento no campo de concentração, entende? Mas isso só faz sentido para cada pessoa, né? No nível de prática que ela está. Nós, com relação a essas pessoas que não são praticantes, nós temos que tratar do nível relativo, dar de comer para quem tem fome, né? Essas coisas. Isso está fora do samsara, exatamente. O Yantan Rinpoche não estava no campo de concentração. Ele estava, mas não estava, né? Ele era uma racida, né? Ele era um grande praticante, assim. E ele tem umas histórias malucas, assim, que ele se materializava. Ele era um grande mahasiddha, muito realizado. Vou falar já para chocar vocês uma vez. Aí os guardas prendiam ele nos buracos lá né, dentro do campo de concentração, e ele se materializava fora de onde eles tinham prendido, né? Só para mostrar, olha, só estou aqui porque eu quero, viu? Eu não estou aqui porque eu estou preso. Eu não estou preso. Eu estou aqui porque eu quero. Mas aí não adiantava nada. Os guardas continuavam batendo nele, né?
até que viravam alunos, né? Porque tinha uma hora que os guardas viravam aluno dele. Aí tinha que trocar os guardas. Ele tinha um trabalho, tinha que ficar trocando guarda, porque os guardas não conseguiam mais bater no professor, né? É uma história maluca. Então, só para a gente ver que não tem limite mesmo para a iluminação de um Buda, né? Então, para nós, é claro que, né, para um Buda não tem limite, né? Mas para todos os outros que estavam lá, aquilo era um inferno na Terra. Era um campo de concentração. E tinha muito sofrimento. Mas para o Yatan Rinpoche, era um retiro. Então é isso, amores. A gente tem que olhar com cuidado para essas duas realidades, né? De quem a gente está falando. Então, esses ensinamentos eles não se aplicam para a maior parte das pessoas. Eles se aplicam para os praticantes. Para mim, para você, para quem está a fim de seguir esse caminho, né? Estes ensinamentos, né? Agora, faz parte da nossa prática cultivar compaixão, cultivar a visão do Sansara, cultivar a intenção da Bodhicitta, olhando para essa tristeza toda que está por aí, né? Hoje, mas você falando aí que não serve para outros praticantes, eu acho que talvez de uma outra forma, porque a diversidade ela não deixa de existir. Então acaba que isso serve um pouco para as pessoas, né? Acolher a diversidade não é algo tão irracional assim para quem está fora da prática. Não sei. O que o Gyatso Rinpoche fala bem no começo é isso. Não é o senso comum, né, Lívia? Claro que pode ajudar. Claro que pode ajudar, né? Óbvio que pode ajudar. Mas não é o senso comum. Então, a pessoa tem que estar afim, né? Tem que estar afim de olhar para as coisas de um outro jeito. Isso é o praticante, né? Não tô dizendo... Quando a gente diz praticante, não está falando assim, os budistas. Entendi. Lembra aquela coisa dos insiders? Que o Wallace fala que os budistas são insiders, eles olham para dentro. Então, uma pessoa que está afim de olhar para dentro, esses ensinamentos são maravilhosos mesmo, mas para quem não está, e portanto não são praticantes, não faz sentido. Né? É isso que... Mas é claro que poderia ser ensinado para todo mundo, não é? Não estou dizendo que assim, os praticantes são seres diferentes dos outros, não é isso, né? É só uma questão de disposição mesmo. Né? Todo mundo pode usar esses ensinamentos, pode avançar no caminho, todo mundo. Mas tem gente que Acho que é uma questão de abordagem também, né? É, de abordagem. Que tipo de ensinamento se aplica, né? Para determinadas situações, para as pessoas no momento que elas estão. Tem uma infinidade de ensinamentos. O Buda ensinou 84 mil caminhos diferentes, né? Conforme o Buda encontrava com a confusão das mentes, ele ia gerando um ensinamento. Então, o Dharma é isso, né? Agora, nós não somos mestres, né? Nós somos alunos. Então, a gente pega uma coisa e pratica. É o máximo que a gente pode fazer. Quem vai saber dizer para quem para que pessoa, que ensinamento é adequado, não é? É só um professor que consegue dizer isso. Né? Mas a gente vai tateando, né? E daí, quando a coisa faz sentido para a gente tem que pegar e meter a cabeça lá e praticar. Para mim, faz todo sentido isso, né? Esse tipo de ensinamento, para mim, faz todo sentido. O Daniel falou, sua fala pode ser perfeita, mas pode ser útil para alguém do grupo lembrar que o Sansara não é um lugar. Não é um lugar. Que é o que a gente estava falando do Yatan Rinpoche, né? Ele não estava no Sansara, né? Como disse a Ju. Então, não é um lugar, é uma mente, né? É uma mente. A nossa mente é a mente de Sansara porque é isso, a gente tem a confusão, a gente tem as aflições, a nossa mente é uma mente sansárica. No nível relativo, né? No nível absoluto, não, é uma mente do Buda. Né? Só a gente se livrar da confusão vai estar tudo certo. Beleza? Então, vamos seguir mais um pouquinho? Hoje eu quero terminar umas 5 para as 8 mesmo, porque Peraí, às 7 horas o Lama está fazendo a prática agora, né? Por que o Lama mudou o horário? 7h30? Eu acho que é 7 horas. É 7 horas, ele mudou desde os últimos retiros mais longos, que foi o retiro de verão, e não voltou mais para o horário das 8. Então não vai adiantar, a gente não vai ter como acompanhar isso, né?
Bom, então tá. Então, mas vamos até as 8 de qualquer jeito. Vamos lá. Vamos ver Vamos seguir um pouquinho aqui. Então, ó, não importa qual tipo de adversidade surja. Mas, ó, voltando um pouco para a pergunta da Sofia, né? A gente está debaixo da nossa pele, né? Essa prática é para nós, individualmente. Então, para nós, não importa qual tipo de adversidade surja. Se estiverem desprovidos de práticas para aplicar em cada caso e de acordo com as suas próprias habilidades mentais, vocês podem simplesmente pensar: se eu for habilidoso, será possível atingir algum benefício verdadeiro como resultado dessa diversidade. Isso pode ser apenas teórico, que seria como dizer que o objetivo está mais longe que o céu está da terra, né? Se isso não for verdadeiro, se for só uma coisa conceitual. As suas mãos não podem estar vazias. Não é suficiente apenas pensar: bom, há todos esses métodos para aplicar. Porque isso é como um exemplo dado, né? Como se fosse uma coisa só teórica. Vocês precisam ter as práticas individuais para aplicar em cada situação. Por exemplo, de modo a realmente praticar as 6 perfeições, vocês precisam receber ensinamentos sobre como cada perfeição é desenvolvida na dependência de um objeto, de uma circunstância e o direcionamento da consciência. Vamos considerar a perfeição da paciência, que é a minha preferida. A paciência não pode ser desenvolvida se não houver um objeto através do qual a paciência possa ser cultivada. É o que diz a Jetsuma. Se não tiver lixa, né, para lixar a gente, se tiver umas pessoas na vida da gente que enchem a nossa paciência, né, que sirvam de lixa, a gente vai ficar sempre sendo imperfeito, né? A gente precisa de alguém que vai lá lixar as nossas imperfeições, né? Então, a gente precisa de um objeto. Cadê? Se perdi aqui. Através do qual a paciência possa ser cultivada. O mesmo vale para moralidade, diligência, generosidade e concentração. Sabedoria é a consciência da verdadeira natureza do sujeito, do objeto e da atividade, assim como a hábil aplicação do método em conjunto com a consciência discriminativa. Então, a gente precisa praticar as 6 paramitas, né? As 6 perfeições. Em cada situação, a gente precisa entender como é que a gente vai praticar aquilo. A gente não vai... Eu não sei se eu entendo direito esse que o Gyatso Rinpoche está dizendo, mas não acho que a gente vai receber de alguém, de algum professor, ensinamento sobre como agir em cada situação. Não vai rolar, né? Como que seria isso? A gente ia ter que estar colada no lama o tempo inteiro, assim, para saber, bom, lama, e agora eu faço o quê, né? Então, acho que vai ser bem assim. A gente vai precisar, primeiro, ter a disposição de praticar isso, né? E ver, nossa, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Daí a gente pode ser que tenha a chance de perguntar para o professor: olha, eu consigo em todas as situações, mas nessa aqui... Eu já perguntei várias vezes para o Lama Santa, para o Lama Long Wallace, para o Tenzin Wangyal, para todos os professores, como é que eu faço para lidar com essas questões com essas questões políticas. Já perguntei para todos eles, né? Então, às vezes, a gente tem chance de perguntar. Mas a gente só vai ser nesses casos mais difíceis, né? A gente tem que treinar com as coisas mais fáceis a gente mesmo. Para que chegar nessas coisas bem treta, a gente aí tem a sorte de poder perguntar, né? Mas a gente vai precisar treinar com as coisas todas que aparecerem na nossa frente. Dessas pequenas, que a gente pode pensar: a pequena não faz mal, né? Tipo, o meu vizinho fazer zona à noite e eu ficar brava com isso né, e com raiva, a gente pode achar que não é prática, mas é prática de paciência. Esse vizinho não podia parar de fazer barulho? Podia, mas eu vou treinar paciência. Ele podia parar de fazer barulho, ele podia chamar a polícia. A minha irmã chama, muitas vezes. Não adianta nada, mas ela chama. E fica sem dormir, porque fica com raiva, passando o dia inteiro com raiva. Eu já me desencanei. O que eu faço é pôr né? Porque não dá, parece que os caras estão dentro do meu quarto tocando bumbo e não sei o que eles tocam. Então eu ponho um negócio no ouvido. Mas o que realmente incomoda não é o som. É a raiva que a gente tem de o cara tá fazendo barulho de madrugada, né? É isso que não deixa a gente dormir. E é esse o problema, não é o som, né? Se o som fica mais fraco e você vai soltando um pouco a raiva, dá para dormir. Eu durmo tranquilo agora com esse negocinho no ouvido, né? Mas eu vejo a raiva surgindo, né? É o sentimento, com certeza. É o sentimento que é o problema.
Ou o apego, né? Essa coisa da prática do lama, por exemplo, desde que acabou o retiro, eu tô assim, gente, quando é que vai voltar para as 8? Quando é que vai voltar para as 8? É um apego ali, porque no final das contas a gente pode olhar para isso também como prática, né? Assim, tipo, né? Eu tô reclamando porque o lama não voltou à prática às 8 da noite. Acho que a gente vai ter que repensar esses horários do SEB, para falar bem a verdade, porque... Ou assim, né? Isso tudo fica gravado. Todas as práticas ficam gravadas, né? Então, quem quiser pode também fazer a prática com o lama e assistir as gravações depois, né? Não sei. Nessa questão aí que você falou, que não entendeu bem assim, né? Que o Rinpoche falou, da gente estar fazendo e perguntando, eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi mais ou menos que ele disse assim, que a gente precisa receber instruções das paramitas, instruções, né? O que é isso, o que é estudar as paramitas em si, e depois sair praticando, assim. Eu entendi mais ou menos isso. Tá, vamos ver o texto. Vocês precisam receber ensinamentos sobre como cada perfeição é desenvolvida na dependência de um objeto, circunstância e direcionamento da consciência. Não, você tem razão. Só pode ser isso realmente, né? Porque não é possível que ele tenha dito que com cada tipo de objeto, né? Mas como surge, como cada perfeição, como que a gente desenvolve cada perfeição, e sendo que todas dependem de um objeto, de circunstâncias e de um direcionamento da consciência, né? De uma forma geral, assim. É isso mesmo, tá certo, Laninha. Seria a gente ver como é que as coisas estão surgindo, né? Que é o próprio ensinamento de sabedoria, né? Do objeto, né? Das circunstâncias, das condições. E isso não invalida o que você falou depois, tipo assim, aí eu vou praticar, eu vou receber as instruções, eu vou praticar, e aí surge alguma coisa, algum imbróglio, que eu vou esclarecer com o lama, algum imbróglio, falar, ó, aqui as instruções parece que não couberam, ou eu não soube me desfazer disso, né? Mas eu acho que é mais em termos de instrução. Exatamente. Então tá, vamos seguir. Então, na dependência do sofrimento, vocês serão capazes de acumular o mérito necessário para produzir felicidade. Jeito Pulartes, essa última frase do parágrafo anterior. O mesmo vale para a moralidade. Não chegaste a ler. Eu li, mas eu li de novo. O mesmo vale para moralidade, diligência, generosidade e concentração. Sabedoria, né, que é a sexta paramita, é a consciência da verdadeira natureza do sujeito, do objeto e da atividade, né? Ou seja, de tudo das três esferas, né? Do sujeito, do objeto e da ação entre os dois, né? Então, as três esferas. Assim como a hábil aplicação do método em conjunto com a consciência discriminativa, né? Com a sabedoria, com essa sabedoria que enxerga o Dharma, né? Que enxerga através do olho do Dharma. Isso é a consciência discriminativa, não? Sabedoria discriminativa, como a Lama Santa ensina, né? Então, na dependência do sofrimento, vocês serão capazes de acumular o mérito necessário para produzir felicidade permanente e liberação. Então, se não tiver sofrimento, se não tivesse sofrimento, né? No caso de não ter sofrimento, né? A gente não teria por que praticar, a gente não teria energia para praticar, né? Mas como o sofrimento existe e é abundante e é intenso, muitas vezes, então a gente tem essa possibilidade de gerar essa energia de prática, né? De usar o sofrimento como uma forma de produzir felicidade permanente, ou seja, iluminação, né? Tem uma história super bonita sobre... Puta, que eu não sei contar, quem sabe contar essa história é o Gustavo, na verdade. Que acho que está no Sutra do Vimalamitra, que é uma história assim, que a gente pode achar que a gente está no planeta Terra, né? Nesse planeta que deu errado, assim, putz, alguma coisa deu errado aqui e a gente caiu aqui, né? Mas esta aqui é a terra a terra pura do Buda Sakyamuni. Esse lugar onde a gente está é a terra pura do Buda Sakyamuni, né?
Mas a gente não enxerga assim, a gente enxerga o Brasil, enxerga tudo que está acontecendo no Brasil, enxerga assim, mas é a terra pura do Buda Sakyamuni, né? E aí teve uma história de uns bodhisattvas de outros sistemas mundiais, assim, de outras terras puras, virem passar um tempo aqui na terra pura do Buda Shakyamuni, né? E eles... É do Vimalakirti, é no Sutra do Vimalakirti, exatamente. O que eu falei? Vimalamitra, eu falei, né? Do Vimalakirti. E daí esses bodhisattvas acharam aqui maravilhoso, porque eles falaram, meu, aqui vocês têm chance de praticar compaixão, né? Lá na terra pura onde eu vivo, que eu não lembro qual era, não lembro qual era, não vou lembrar de nenhum. Tudo é perfeito, tudo é meio que reino dos deuses. Não era reino dos deuses, que eram bodhisattvas mesmo, né? Hoje, lá o Dharma lá era transmitido pelo aroma, eram aromas magníficos. O Dharma era transmitido dessa maneira, essa terra. Né? Tudo muito maravilhoso, as condições todas maravilhosas. Daí eles diziam que não tinham muita chance de praticar compaixão. Então, que nós aqui, na terra pura do Buda Shakyamuni, tínhamos muitos méritos, porque aqui a gente tinha essa possibilidade de praticar compaixão que eles não tinham. Então, olha só, isso é uma visão bem diferente da nossa, né? Então, essas visões a gente precisa cultivar, a gente precisa ouvir essas histórias, a gente precisa... A primeira vez que eu ouvi isso, que aqui era a terra pura do Buda Shakyamuni, foi o Lama Tarti, lá do Rio de Janeiro, ele falou. Falei, como assim, Lama, a terra pura? É lógico, o Buda Shakyamuni viveu neste lugar, né? Deu ensinamento nesse lugar. Você acha que é o quê aqui? É o lugar que ele veio passear? Não, aqui é a terra pura do Buda Shakyamuni. Ele construiu esse lugar desta maneira, perfeitamente, para os seres poderem praticar a arte de iluminação. Essa é a terra pura do Buda Shakyamuni. A gente pode achar que está meio difícil, a gente preferir uma terra pura um pouco mais facinha, né? Mas essa daqui é a terra pura do Buda Shakyamuni. E nós temos muitos méritos de ter nascido aqui, nesse lugar, nesse momento. Embora a gente não possa não acreditar. Não é louco pensar assim? Ele falou para o Ananda. O Ananda falou assim, o Ananda acho que reclamou uma vez com ele, né? Na forma de seres humanos, com certeza, na forma de seres humanos. O Ananda parece que reclamou com ele uma vez. Falou, mas Buda, tem umas terras puras tão maravilhosas, por que a tua é tão zoada desse jeito, né? O Ananda falou pro Buda. Aí o Buda meio que falou assim, eu não sei, não lembro bem como é que ele falou, mas ele falou, meio, zoado é você, né? Mais ou menos isso que ele falou pro Ananda. É você que está enxergando assim, você não tem visão pura, por isso que você enxerga esse lugar como sendo sujo, e acho que ele falou isso, sujo e sei lá o quê, e bagunçado, sei lá o que o Ananda reclamou, né? Tomou dele, né? O Ananda vivia tomando uma sandalhada do Buda, assim. Foi isso, ele falou, você que não tem o olho da sabedoria para enxergar que esta é uma terra pura perfeita. Adriele, me lembrei de um meme que vi hoje que dizia algo do tipo, toda vez que leio sobre a teoria do multiverso, constato que nasce no Brasil, o governador Bolsonaro, não acredito. Pois é, amiga, aqui é a terra pura do Buda Shakyamuni. Exatamente do jeito que é. É bom a gente... Isso tem tudo a ver com esse ensinamento que a gente está estudando. A gente vê essa desgraceira aqui que a gente vivia que não existisse, né? Como a terra pura do Buda Shakyamuni, nós temos verdadeiramente a chance de praticar paciência. Vocês não pensam que eu estou falando isso só da boca para fora, não, viu? Eu vivo tendo chilique e tudo mais, mas eu realmente estou tentando fazer isso. Eu vivo tendo uns ataques de raiva e tudo mais. Mas eu, do fundo do meu coração, eu estou procurando enxergar as coisas desse jeito. Fala, Val. Bom dia. Você fez uma citação, está no livro da Jitsuma, no Coração da Vida, né? Ele para o Ananda, né? O Ananda perguntou para ele assim, como é possível por todos esses outros Budas terem lindos reinos puros de Buda, onde tudo é perfeito e adorável, e você tem uma terra de Buda tão horrível? Aí o Buda disse, meu reino de Buda é completamente perfeito. É apenas a sua mente impura que o vê como horrível. Esse foi esculacho no Ananda. É achado, assim. É isso aí. Essa é a minha visão um pouco mais trash. Né? Mas é exatamente isso, a nossa visão que não enxerga isso, né? Será que ele vai falar isso? Não, mas... Vamos seguir mais um pouquinho aqui.
Então, pessoal, vamos treinar nossa visão, né? Desse jeito. Ô, Val, que página que tá aí do livro da Jetsuma? É no Coração da Vida. Depende da edição, né? Mas mais ou menos. 145. Obrigada. Coração da Vida. A Jetsuma Tenzin Palmo, né? Isso. Página 145. Pronto, postei lá. Obrigada, Valéria. Poxa, essa foi ninja, hein? Muito obrigada. Então, na dependência do sofrimento, vocês serão capazes de acumular o mérito necessário para produzir felicidade permanente e liberação. Ao examinar as histórias de vida e exemplos dos santos e Mahasiddhas do passado, bem como as histórias Jataka sobre as vidas passadas do Buda Shakyamuni, vocês veem claramente como praticantes dedicaram suas vidas à busca desse objetivo. Como no exemplo da vida passada do Senhor Buda, em que ele estava no Nepal, e ofereceu seu corpo para uma tigresa e seus filhotes que estavam morrendo no local chamado Namo Buda. Então, era isso, né? Um desprendimento completo, assim, uma capacidade de ver o sofrimento de uma tigresa, né? De dar um pedaço, se eu não me engano, ele estava dando pedaços da carne dele, daí, mesmo assim, a tigresa não estava conseguindo, ele pegava e deixava o sangue jorrar para ela poder comer e alimentar os filhotes dela, né? Até que ela ficou forte, assim, para alimentar os filhotes. Isso é alguma coisa. Se a gente visse que o nosso corpo não é de verdade, a gente faria isso, né? Mas como a gente não vê, a gente não faz. Então, primeiro, vocês precisam treinar. É como se preparar para um combate. O exército precisa treinar desde o primeiro dia para saber como lidar com as situações no momento do combate. Vocês são praticantes no caminho. E como guerreiros espirituais, que é uma outra forma de falar bodhisattva, às vezes, acho que o Trungpa usava meio que essa tradução, né, de bodhisattva como sendo os guerreiros espirituais, porque acho que a Joanna Macy usa esse termo também, ela era aluna do Trungpa. Então, vocês, como são praticantes no caminho, como guerreiros espirituais, estão se preparando para o momento da morte. Se começarem a praticar esses métodos agora, a transição será algo com o que conseguirão lidar facilmente, ou seja, a morte, né? Vocês estarão bem preparados. Há aqueles que utilizam a adversidade como suporte para o treinamento no desenvolvimento da renúncia. Renúncia, lembra que renúncia não é se afastar, né? Não é negar. Renúncia é não achar que tem jeito, essencialmente é isso, né? Não achar que o samsara tem alguma solução e ficar preso nos jogos do samsara. Isso é renúncia. E nem tem a ver com lugar físico de novo, né? A renúncia é um processo interno. Você pode estar no lugar que você quiser, onde você estiver, e não brincar de samsara, onde você estiver, né? Isso é renúncia verdadeira, interna. Então, isso é feito... Tem um amigo meu que não é praticante, mas ele estava conversando comigo outro dia, eu achei muito engraçado. Ele falou assim, a gente tem que montar um movimento do aceitacionismo. Aceitacionismo, é. Em contraposição ao negacionismo. Olha, essa coisa da aceitação, o assunto também escreveu aqui aceitação, né? Tem uma aceitação, assim, uma aceitação no sentido de entender que essa é a natureza do samsara. A Jetsuma também, no livro nesse livro do Coração da Vida, quando ela fala sobre... no começo do retiro dela na caverna da montanha, lá na caverna, né, onde ela foi fazer retiro longo, ela disse que teve um dia que ela estava desesperada, assim, porque estava chovendo, o chão estava molhado, as comidas estavam mofando, o que ela tinha conseguido de provisão estava estragando, estava frio. Eu não sei se é na Caverna da Neve ou no... Ela fala, acho que nos dois lugares, sei lá. Talvez seja no Caverna da Neve, né? Que ela fala mais especificamente do retiro. E que ela falou assim... Uma hora ela parou e falou assim, peraí, mas óbvio que é assim, né? O samsara é assim. Não foi isso que o Buda falou? Que o samsara é sofrimento? Como é que eu podia esperar alguma coisa diferente, né? Então, é uma aceitação nesse sentido, né? Mas a renúncia mesmo é não fazer o jogo. Entender como o jogo é, fala, bom, esse jogo vai ser jogado assim para sempre mesmo, né?
e não jogar o jogo, né? Então, isso é feito, voltando aqui porque o Rinpoche vai explicar isso. Isso é feito a se reconhecer que enquanto vaguearem pela existência cíclica, sem nenhum autocontrole, sem nenhum domínio, nenhum autodomínio, né? A ocorrência desse tipo de adversidade não é uma injustiça que lhes foi imposta, né? Ah, e por que isso está acontecendo comigo, né? Tipo, que a gente falou, por que comigo? Porque com todo mundo, acontece com todo mundo mesmo, né? Não se trata de algo injusto, pelo contrário. É a exibição da verdadeira natureza da existência cíclica. O Sansara está mostrando a cara, né? Como está agora, especialmente, assim, mas, né? Evidentemente, assim. Além disso, enquanto estiverem basicamente felizes com esse renascimento humano precioso, se já é difícil encarar uma diversidade menor, agora que vocês estão no que é considerado um renascimento afortunado, apenas imaginem, né? Se aqui, que é um renascimento afortunado, a gente já está reclamando, imagina como é difícil suportar o sofrimento dos reinos inferiores. Como seria renascer nos reinos inferiores, onde o sofrimento é verdadeiramente insuportável? Né? Então, pessoal, nós estamos bem, né? Numa escala de 0 a 10 do Sansara em termos de sofrimento, nós estamos no 1. Então, nós estamos bem, né? Mas ainda assim a gente não aguenta, né? A gente não aguenta. Mas essa é a natureza do Sansara e pode ser bem pior. Perceba que se você não for capaz de ser paciente ou de suportar os pequenos sofrimentos e aflições que acontecem agora, você não será capaz de suportá-los nos reinos inferiores. Agora é o momento de se assegurar para não precisar enfrentar o sofrimento dos reinos inferiores. Então, uma das formas, né, de a gente tomar refúgio é essa daqui, ter medo do sofrimento dos reinos inferiores. Essa é uma das causas de refúgio, né? Uma das razões para as pessoas tomarem refúgio no Dharma. É tipo assim, eu quero atingir a iluminação porque eu não quero ir para os reinos inferiores. É uma forma de... É o refúgio dos Hinayanas, né? Eu não quero ir para o reino inferior, então eu vou tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Agora é o momento de perceber que até este momento você não foi capaz de sair dessa situação difícil sem um guia verdadeiro. A gente está aqui, né? Estamos repetimos de ano aqui, né? É por isso que ainda segue vagueando. A fonte de refúgio, ou o guia necessário, precisa ter o potencial completo de ter compreendido essa situação difícil e de ter passado através dela com sucesso até alcançar o outro lado, a margem da liberação. Quando você escolhe o seu objeto de refúgio, ou seja, o seu mestre, né? E você toma refúgio, você deveria ter a certeza de estar tomando refúgio em alguém que vê claramente a situação difícil do Sansara, que passou através dele e que sabe precisamente como se liberar dele. Tal indivíduo experiente, um guia compassivo, um guia valioso, um guia que possui todas as qualificações, poderá guiá-lo nos métodos que possibilitam conduzir outros seres para fora da existência cíclica. Então, a gente está falando sobre a escolha do mestre. Pessoal, realmente, olha, eu vou dizer assim, ficaria muito feliz se vocês pudessem assistir os ensinamentos do Geshe Pendi nas quintas-feiras na Tibet House. Ele começou semana passada, ele falou sobre esse tema aqui, sobre a escolha do mestre. Aquilo é, assim, uma coisa preciosa, assim. Esses geshes, eles têm uma habilidade de entender e de transmitir os ensinamentos que é muito impressionante. É na internet, né, meu amor? Vocês estão ligados que não está rolando nada presencial, né? Calma, eu vou botar o link lá. Vocês precisam se inscrever, precisam pagar, não é gratuita a inscrição. E daí vocês vão ter acesso a todos os ensinamentos que estão rolando lá. Então, teve 4 ensinamentos do Geshe Dando Dorje sobre o Sutra do Coração. E olha, eu vou dizer para vocês, eu já ouvi muitos ensinamentos sobre o Sutra do Coração. Ó, o Márcio está postando lá. Obrigada, Marcinho. Eu já ouvi muita coisa sobre o Sutra do Coração. Muitos ensinamentos diferentes, muitos ensinamentos do Lama Santen, muitos ensinamentos de muitos lamas. Esse domingo, eu tive vontade de chorar uma hora que o Geshe Dando estava ensinando, porque era de uma simplicidade, assim, de uma praticidade tão acessível para a gente, assim, que eu fiquei muito emocionada, sabe? Então, tem todos esses ensinamentos que ficam gravados que vocês vão poder acessar, e os ensinamentos do Geshe Pendi,
que se vocês tiverem muito afim, assim, se fizerem inscrição, vocês podem assistir a primeira parte durante o dia e à noite vocês já pegam a segunda. Porque ele está ensinando um texto do Tsongkhapa, sabe? Super bonito, sobre Lamrim, que é todo o caminho, né? Um outro tipo de ensinamento, né? Diferente dos ensinamentos sobre Lojong. Mas o Geshe Pende é um professor incrível também. Então, é só entrar nesse link que o Márcio postou aí e manda ver. É toda quinta até o dia... Então, é 1, 8, 15, 22. Depois pula. Então, 1, 8, 15, 22, ele vai dar os ensinamentos de Tsongkhapa, esse texto. Ah, não, ele vai dar ensinamento em todos os... Acho que são todos os encontros. Porque daí pula do dia 26... Não, desculpa. 22 de abril para o dia 13 de maio. Aí é 13, 20, 27. Então, é maravilhoso, Maurício. Eu ficaria feliz de ver vocês lá, sabe? São vários encontros, né? São vários sempre às quintas-feiras, mas não é para sempre, né? São 7 encontros só, com o Geshe Pende. Começa 7. No link tem tudo. Vou responder no chat aqui. No link tem tudo. E eu que vou traduzir. Vocês vão ficar me vendo lá também. Eu que estou traduzindo todas essas coisas. Então voltando, eu só lembrei do Geshe Pende porque ele deu esse último ensinamento dele foi justamente sobre a escolha do mestre, né? Custa R$180. Alguém respondeu, a Bárbara já viu, já respondeu, já viu que no link tem tudo, vocês são rápidos. Então tá. Então, no que diz respeito ao tema de transformar a diversidade em caminho, uma das grandes fontes de sofrimento enquanto praticantes é a morte do seu mentor espiritual. Pensa. Isso ocorre porque não há nada mais precioso do que os seus guias espirituais, né? O Lama Santen diz que quando o Dalai Lama morrer, o sol não vai nascer por uma semana. Eu não consigo nem imaginar essas coisas. Esse ano a gente passou por um susto aí com o Lama Wallace, eu vi que eu não estou afim de deixar o Lama morrer, não, assim, sabe? Eu não estou preparada. Definitivamente ainda não dá para mim, né? Mas assim, quando a presença física deles deixa este mundo... E ele me bateria se eu falasse isso para ele, né? Ia ficar bem decepcionado comigo, mas é verdade, né? Quando a presença física deles deixa este mundo, você sofre tremendamente. Ainda assim, o momento no qual o professor ou professora abandona a sua forma corpórea é também um momento em que a mente do professor se funde com a natureza última da verdade. Se através das suas preces você conseguir estabelecer uma conexão com essa natureza, não há maior benefício do que esse. Quer dizer, a morte do lama pode ser uma grande oportunidade de prática para nós. Isso é muito maluco, né? Porque ele está Ele está, de fato, é como se ele funcionasse como um ímã para a gente, né? A gente tem conexão com o lama, que está fundido com o Buda, caminha direto ali. No momento da passagem para o nirvana, de um ser altamente realizado, bem como nos dias que se seguem, o seu sofrimento pode se tornar um intenso desenvolvimento para a realização no caminho. Mais uma vez, devido à bondade do professor. O Gyatso Rinpoche, quando o Yantan Rinpoche morreu, esse professor que eu estava falando para vocês, que ficou no campo de concentração e tudo mais, nossa, ele escreveu um negócio muito... O Gyatso Rinpoche é muito duro, né? Ele é muito direto, assim. Daí ele escreveu uma carta para os alunos dizendo assim, eu estou vendo vocês aí chorando e fazendo preces para o Yantan Rinpoche, ele não precisa das suas preces. Você que precisa das preces dele. Ele não precisa das suas preces. Então, vocês rezem para ele renascer logo. Não para... O mestre não precisa que você reze por ele, né? O Yantan Rinpoche é considerado uma emanação de Vimalamitra, confundo esses Vimala aí. Então, ele não precisa das preces nossas, né? Então, a gente chora mas a gente não tem que ter compaixão pelo mestre. Isso é uma falha da nossa prática. O mestre não precisa da nossa compaixão. O mestre precisa da nossa prática, né? E precisa voltar logo. A gente precisa rezar para eles voltarem logo para poder continuar ensinando. Mas a Miki falou assim, tá todo mundo perdoado. Até Yash Sogyal pediu para o Guru Rinpoche não ir. Exatamente. É isso mesmo. Não, mas a gente pede... Exatamente. Mas é apego, né, Miki? Depende. A Yash Sogyal,
Eu tenho certeza que ela pediu para o Guru Rinpoche não ir por causa dos outros seres, sabe? E ela mesmo quando ela falava, por favor, não vai, porque eu pratiquei tanto. Ela tem um ensinamento, um dos últimos ensinamentos que o Guru Rinpoche deu para ela, foi assim, né? Ela falou, eu já faz tanto tempo que eu pratico, e ainda assim eu tô aqui, sofrendo porque você vai embora. E ele, imagina, mentira dela, né? Era para o ensinamento ser dado. Daí o Guru Rinpoche dá mais ensinamentos sobre como se liberar rapidamente, assim, o ensinamento da Cris. E aí faço o quê, né? Tô no momento da... Ela falou assim, eu tô próxima da morte, eu ainda não atingi a liberação e você tá indo embora, né? Não era porque você... não é que eu tô sofrendo. Eu tô próxima da morte, você já vai embora e eu tô aqui ainda, né? Então, aí o Guru Rinpoche dá um ensinamento último para ela, mas não era verdade. Tá no Tesouro do Pico do Juníper. Não é verdade, ela estava mentindo. Era só para editar o ensinamento, para nós. Né? Para ela poder escrever, e daí aí a Lúcia da Letra publicar, o Marcelo Nicolau de traduzir, a Lúcia da Letra publicar, para a gente ler. É por isso que ela fez essa pergunta para o Guru Rinpoche. Por compaixão por nós. Né? Amorzinhos, vamos dar uma parada por aqui? Deixa eu ver. Se transformar, às vezes... a gente leu essa parte da morte, né, do mentor. A gente segue a partir daqui. Vou marcar aqui. Em amarelo. Beleza. Então, agora... Tudo bem, amores? Algum último comentário antes de a gente fazer a indicação? Putz, agora eu passei pelo susto do coração aqui na Sadhana, lembrei do jeito que o Geshe Dando Doji recitava. Ele era assim, gate, gate, vocês vão ouvir, é tão bonito, chega a dar uma tremedeira. Tipo, um vozeirão assim, gate, gate, para gate, para sangate, bodhisvaha. Acho tão bonito. Gate, gate. Super bonito. Vocês vão ouvir ele com o vozeirão dele lá. Então, vamos lá, fofuras. Vamos, então, fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veem essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto a sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Weko Rejin Kansu Panda Dewa Malu Joene Cherezi Guantenzin Jasoe Japegal de Batu Tenjuchi.
Garira we corriging Kansupandandeu Amalu Joene Cherezi Guantenzin Jatsoe Japekau Jebatu Tenjurti. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donjo bom perdin la papo toda sone drotseu e jezum edrin chen la me kutseta teine me junto che je doyon drusho. Donjo bom perdin la papo toda sone drotseu e jezum edrin chen la me kutseta teine me junto che je doyon drusho. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar nesse mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Pendendium neti potempaio rin padan tempa zimpeche buna kutse joksen tenjurti. Que a grande tradição da Bhattacharya do mestre Padmasambhava e do rei Trisodeu sempre possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem lo chosun ring lo chezan ling sasun chapa peldro ju chosun não adamidra do sungele show. Queria só comentar uma coisa super legal também que o Geshe-Dan falou, que é assim, alguém perguntou para ele se, como ele ensinou todo o Sutra do Coração, né? Ele, na verdade, nem recitou em tibetano o Sutra do Coração, né? Ele só ensinou em inglês e o mantra, né? E ensinou fez comentários sobre o Sutra do Coração, né? Aí alguém perguntou se podia considerar aquilo uma transmissão oral do Sutra, né? E ele falou que não, porque na Tibet House, esses ensinamentos que eles dão na Tibet House, eles são filosóficos. Que ele não estava ali para ser professor de ninguém, mestre de ninguém, assim, né? Então, é super legal essa... A Tibet House está fazendo um trabalho bem bonito, assim, de trazer a filosofia budista completamente despida desse compromisso com o lama, sabe? De enxergar eles como lama. Eu já, com o Geshe Pendi, como eu tenho para mim ele como um lama, né, como um dos meus professores, eu já cheguei a encher a paciência dele, mas quem que é teu professor, né? Não tem uma prece de longa vida que a gente possa pedir para ele fazer para você, né? Tipo, né? Ele fala, olha, eu quero ser sua aluna. Ele fala, tá. Ele nunca me responde. E ele não tem uma prece de longa vida, ele fala. Não, a gente não consegue fazer oferenda para ele diretamente. Então, é uma relação muito clara de filosofia mesmo, sabe? De estar ensinando a filosofia budista, né? Muito legal. Eu acho bacanão pra gente, sabe? Um jeito de a gente aprender mais profundamente, né? Ao mesmo tempo que eles são filósofos budistas, né? Eles têm essa visão prática, sabe? Do que importa pra gente mesmo, sabe? Nesse momento que a gente está. Então, não é uma coisa filosófica pelo bem da própria filosofia, sabe? É uma coisa aplicada, bem bonito. Bem bonito. Hoje, mas a gente fazendo inscrição agora tem acesso aos gravados? Sim, tem acesso. Ah, então tá. Tem que pedir, sabe? Depois que vocês fizerem inscrição, manda um e-mail para lá e fala, olha, eu quero, pelo menos a do Geshe Pendi, né? E se tiver difícil, se tiver algum problema, pode me mandar uma mensagem que eu peço lá. Tá. Beleza? Beijocas, queridos. Obrigada, gente. Gratidão, Gê. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.